Boa noite, que Jesus esteja presente nesta noite, nos auxiliando, nos mostrando o caminho correto e que através dessas leituras nós possamos refletir e trazer para a nossa vida diária os seus ensinamentos. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. O item que nós vamos estudar é diversas categorias de mundos habitados. São os itens de 3 a 5. É interessante a gente pensar, né, quando a gente fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Normalmente, quando eu fico olhando para o universo, a gente fica imaginando como serão, né, os seres de outros mundos habitados também, como serão a qualidade de vida, a forma, a maneira de estar. Então, aqui a gente vai poder ter uma ideia, mais ou menos, né, como que os espíritos reencarnam, como que eles têm a oportunidade de progredirem. Porque cada espaço ocupado no universo, Deus tem uma finalidade. Ele jamais cria, ele jamais faz alguma coisa sem necessidade ou sem objetivo. Então, quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai, a casa que ele se refere, de meu pai, é o universo. Tudo criado por Deus, nosso Pai, nosso Criador. As moradas são os diversos mundos que circulam no espaço e oferecem a nós, espíritos, né, estações apropriadas ao nosso adiantamento. Então, cada mundo, cada lugar, cada estação são oportunidades para aprimoramento do nosso espírito, para que o nosso espírito possa desenvolver, melhorar, progredir e chegar realmente à felicidade eterna. As condições dos mundos habitados, eles são diferentes quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Então, os mundos, eles não são idênticos, né? Eles não têm as mesmas características, as mesmas condições, porque depende dos seus habitantes, né? Cada mundo tem habitantes inferiores em desenvolvimento, em progresso, ou super desenvolvido, né? Que já atingiram o seu grau de desenvolvimento máximo e aí consegue um mundo diversificado diferente daqueles que está começando. Até porque os mundos também, eles podem serem modificados, né? Atingir grau de desenvolvimento. Então, assim, à medida que o espírito ele evolui, ele cresce, ele aprende, ele desenvolve, ele cria, ele vai conquistando lugares melhores. Unidos por sintonia, ou seja, o espírito, quando ele reencarna, ele é atraído pela sintonia, né, pelas condições que ele já adquiriu. Então, se ele tem um comportamento, pensamento, sentimento que ele possui, é o que vai fazer atrair para aquele planeta. E mesmo porque com outros habitantes que estão também se encontram na mesma sintonia, na mesma frequência. Então, um espírito muito primitivo ainda, que ainda não desenvolveu o seu grau de desenvolvimento, seus pensamentos, os sentimentos ainda muito atrasados. Então, ele vai criar aquela sintonia e vai conviver com outros habitantes que estão também naquela mesma frequência. Assim como aqueles que já mantêm um comportamento, uma atitude, um pensamento, sentimentos elevados, também vão atrair outros habitantes da mesma qualidade, da mesma frequência. Para facilitar o nosso entendimento, no capítulo 3, Kardec ele trouxe, né, quais são os mundos de acordo com a doutrina, né, com os conhecimentos trazidos pelos espíritos, que são 5 mundos habitados. E segundo o grau de adiantamento dos seus habitantes. O primeiro que ele traz é o mundo primitivo, são as primeiras encarnações do espírito. É onde ele ainda é rudimentar, ainda não tem uma beleza, ainda está muito preocupado com a alimentação, muito preocupado ainda com
a conquista do território, do poder. Então, ainda tem aqueles instintos animalescos, mas nem por isso eles deixam de ser educados, porque os espíritos mais avançados, mais evoluídos, têm acesso, né, a esses planetas, a esses mundos, para que possa trazer intuições. Ajuda nesse processo de crescimento, de melhora. Então, através do processo da intuição, vai ajudando esses espíritos, onde nós já passamos por esse processo, por esses mundos primitivos, né? O segundo, que é provas e expiações, que é o caso da Terra, que é o nosso planeta, né? Ainda, infelizmente, há predominância do mal. A força bruta é a lei, é determinante ainda. Então, uma grande imperfeição moral que ainda precisa ser resgatada, ainda precisa ser transformada em virtudes. Porque o nosso planeta de provas e expiações está passando pelo processo, né, de transformação, de regeneração, que é o nosso próximo mundo. Então, o planeta de prova e expiação, a exemplo da Terra, existem outros também, né? Emmanuel, ele explica por quê, o que são provas e o que são expiações. Então, ele traz para nós que a prova é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, o que Emmanuel está querendo dizer? Que na provação, nós podemos escolher. Se nós temos méritos, nós temos condições, nós podemos pedir para vir, né, para reencarnar em um corpo em que traga como prova a beleza, a riqueza, a miséria, a deformação, né? Então, esse tipo de provação, quando a gente tem condições de escolher e merecimento, então a gente pede para vir assim. Agora, quando nós já erramos muito, nós temos todas as possibilidades, todas as oportunidades e não conseguimos melhorar, crescer, desenvolver e vamos só nos endividando, então chega uma hora que a espiritualidade diz, olha, agora chega, você já escolheu, você já teve oportunidade e não soube aproveitar. Então, ele pode vir com uma expiação. No caso de alguém que teve todas as oportunidades para estudar, desenvolver inteligência, às vezes ter um grau elevado de QI, mas ele não soube aproveitar isso para o bem, para prosperar, para ajudar o local, o ambiente em que ele vivia. Então, ele tem que vir na condição, né? Ou às vezes traz uma característica da idiotia, ou seja, aprender a conviver com esses elementos, até que ele possa observar a necessidade de aproveitar aquelas condições que ele recebeu, no caso da inteligência, por exemplo, né, para o desenvolvimento do bem. Então, aí ele é obrigado a passar por aquele processo, por aquela transformação, para que ele aprenda. Porque se nós não aprendemos pelo bem, nós vamos ter que aprender pela expiação, pela dificuldade, pelo sofrimento. E já nos planetas regeneradores, que é o caso que a Terra ainda vai chegar nesse processo de transformação, porque nós ainda estamos, né, nesse processo de modificação, ainda se mantém a forma humana, mas as almas que têm que expiar, elas não têm dificuldade, elas não sentem aquela fadiga, aquela dificuldade para se recuperar. Passa por provações, por dificuldades, mas conseguem, né, se manter resiliente para os próximos desafios. E já entende a morte como um processo de transformação, como algo natural, não é aquilo que apavora, que tem a dificuldade, né? Mas ainda precisa progredir, tanto materialmente como espiritualmente. E os mundos felizes, que já têm a oportunidade da transformação, da felicidade, da alegria, onde o bem reina soberanamente, né? Então, nós temos os mundos felizes, que é onde o bem se sobrepõe,
E nós temos os mundos celestes. Nos mundos celestes, os espíritos, eles não ficam presos, como nós temos lá nos primitivos, né? Que eles estão no processo de educação, de aprendizagem. Então, são esses espíritos celestes, divinos, que já têm condições de ajudar nessas missões. Então, eles vêm nesses mundos mais atrasados, onde a imperfeição, a dificuldade, o ódio, o orgulho ainda precisa ser vencido, eles podem transitar facilmente por esses mundos, né? Diferente de quem está no primitivo, não pode chegar, não pode dar esse salto e chegar no celeste, porque isso é progressivamente que se consegue a evolução. São encarnações e mais encarnações, aperfeiçoamento e mais aperfeiçoamento, que se vai conquistando, né, cada degrau. O grau de adiantamento ou inferioridade vai determinar o planeta a ser habitado. Então, todos nós, né, nesse processo de evolução, de crescimento, de melhora, nós vamos adquirindo condições para habitar determinados mundos, determinados planetas, né? Porque se tem algo que precisa ser vencido ainda, no caso das características do primitivo, quem nasce no planeta, né, primitivo, que ainda tem muito a aprender, uma jornada longa, às vezes necessárias décadas, séculos, né, de reencarnações, para que possa adquirir essa educação moral, essa educação mesmo da educação corpórea, conhecer seu próprio corpo, educar, se alimentar bem, cuidar do lugar, do ambiente em que se vive, só assim para poder passar para outros planetas, para outros mundos, né, em condições melhores do que o primitivo. Então, o adiantamento desses espíritos vai depender da reencarnação e do aproveitamento. Se realmente houve melhora do crescimento, não só material, intelectual, mas principalmente espiritualmente. Então, quanto mais primitivo é o mundo, mais material. Então, mais presos ainda às paixões, né, relacionadas à vida. Então, está mais preocupado com a alimentação, com o vestimento, com o território, com a disputa, com as paixões mais carnais mesmo. E quanto mais evoluído o mundo, mais espiritual, menos tem acesso às coisas materiais. Não há mais a necessidade das coisas materiais, a preocupação já são outras, né? Então, nesse processo evolutivo, tem-se como meta a perfeição. Então, quando se reencarna num planeta primitivo, o foco é a melhora, é o crescimento, né? Chegar até a perfeição do Pai. Mas para isso, o caminho é muito longo, está muito distante ainda do mundo primitivo para chegar num mundo mais evoluído. Mas isso é possível, né? Mas nós vamos adquirindo pouco a pouco. Às vezes nós passamos por encarnações e mais encarnações para conseguir pagar um débito, uma dívida, e às vezes a gente continua, ao invés de pagar, contrair novas dívidas. Então, há um estacionamento, há uma demora maior. Em compensação, quando nós reencarnamos para quitar uma dívida e nós temos facilidade, nós encontramos a resiliência necessária para poder quitar aquela dívida e às vezes ainda contrair alguns créditos, isso vai fazer com que nós possamos impulsionar cada vez mais rápido o nosso grau, né, de evolução. E é interessante também a gente observar a diferença do corpo, tanto físico como do perispírito, em cada mundo habitado. Quanto mais primitivo, mais a matéria é densa, uma substância, ela é concentrada, ela é mais massa pesada, e quanto mais
evoluído espiritualmente, essa matéria ela passa a ser mais leve, mais rarefeita, mais sutil, mais deletéria, mais fluida e suave. Então, cada mundo depende os habitantes vai depender do seu grau de evolução. A sua matéria, tanto do corpo físico quanto o perispírito, vai ser em relação àquele mundo em que ele está vivendo. Quanto mais primitivo, mais pesado, mais denso. Quanto mais evoluído, mais sutil, né? Mais fluida. Nos mundos intermediários, mistura-se tanto o bem como o mal, predominando um ou outro segundo o grau de andamento da maioria dos que habitam. Então, nós temos vários mundos intermediários. Nesses planetas intermediários, pode ser que o mal já começa a dominar. Em outros, o bem já sobrepõe ao mal. Isso vai depender do grau de evolução de cada mundo, de cada planeta. No caso aqui, o nosso, né, que está passando pelo processo de regeneração, infelizmente, a maldade ela ainda nos cerca, ela nos provoca, né? E se nós sintonizamos com essas pessoas que estão, né, com os outros habitantes que estão nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia, nós também vamos atrasar. É por isso que ainda nós estamos passando por várias enchentes, furacões, epidemias, né? Se a gente reparar nos noticiários, todos os dias nós ainda ouvimos, né? É um campo de futebol que foi invadido por torcedores, ou às vezes a violência próxima aos estádios matou um jovem por causa de uma camisa, ou às vezes a gente vê também a questão dos idosos que são agredidos dentro da própria casa, muitas das vezes são até abandonados pelos próprios filhos, né, que descuida da saúde mental e física dos próprios parentes já idosos, ou mesmo crianças que são de responsabilidades do pai e que são mortas, agredidas, infelizmente, pelos próprios pais ou outros familiares que cuidam dessas crianças. Então, infelizmente, nós temos essa frequência, essa sintonia do mal e que nós temos que estar sempre vigiando. Em contrapartida, nós também temos pessoas que são boas, pessoas que servem de exemplos, pessoas que mantêm bons pensamentos, boas atitudes, são corretas, são amorosas, são gentis, gostam de ajudar, mantêm o equilíbrio do lugar onde nós vivemos, seja, por exemplo, no trabalho, né? Vamos supor, num canteiro de obra, onde ele tem várias pessoas que estão trabalhando, às vezes um quer derrubar o cargo do outro, ou às vezes, é perseguido, e no entanto existem aquelas pessoas que a gente chama de anjos, que estão sempre nos protegendo, nos ajudando, nos mostrando o caminho, não nos deixando cair nessa sintonia do mal. O mesmo dentro dos trabalhos, quantos trabalhos, e é interessante a gente observar que não é só agora, no final do ano, porque é Natal, porque é Ano Novo, não. O ano inteiro, se nós observarmos, existem grupos, existem ONGs, existem centros, existem várias religiões que se dedicam a esse trabalho do bem, em ajudar as pessoas, em fazer o bem, em levar tranquilidade, em levar o pão material, mas não só o alimento. Atenção, o carinho, o cuidado, a delicadeza de estar com aquelas pessoas. Então, essa sintonia, essas vibrações, ou até mesmo quando nós estamos estudando, como agora. Quantas pessoas estão nesse instante vibrando paz, amor, alegria, ficando satisfeito por ter a oportunidade de conhecer essa doutrina tão maravilhosa. Então, nós convivemos com as coisas ruins, com os maus pensamentos, com as coisas negativas, com a violência, com a agressão, com o desprezo, mas por outro lado, nós temos também as lutas contra a perseveridade, né? E a destruição da natureza. Então, nós também podemos lutar contra o mal. Nós podemos também
vigiar, orar o tempo todo e trazer para nosso ambiente, seja familiar, seja no local de trabalho, seja no local de lazer, em qualquer lugar que estivermos, bons pensamentos, boas atitudes, bons exemplos, porque assim nós vamos arrastando outras pessoas também. Por isso que nós temos a oportunidade da escolha entre o bem e o mal. Mas fica a critério de cada um. Aquele que queira escolher o caminho, né, do equilíbrio, da paz, do amor, ou aquele que quer viver na insatisfação, na arrogância, na ignorância. Então nós temos que fazer a nossa escolha. Os espíritos, eles encarnam em um mundo e não se acham presos a eles indefinidamente, nem atravessam todas as fases do progresso que eles cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, nós podemos entender que a Terra não é o único planeta de prova e expiação. Existem outros planetas, eles é apenas um exemplo que Kardec trouxe para nós. Então, eu não sou obrigada a viver eternamente só neste planeta. Eu tenho outras oportunidades, outros planetas, outros mundos, ou às vezes até mesmo dentro do próprio planeta, dentro do próprio mundo, eu tenho fases de progresso. Para a gente poder entender melhor, vamos pegar aqui 2 países diferentes. A Finlândia, que ela é tida como o país da felicidade. Por quê? Lá a questão intelectual, moral, espiritual é muito mais elevada que nós aqui no Brasil, que ainda vivemos a desigualdade, a miséria, a questão da violência, a questão da educação ainda precisa melhorar muito, a própria saúde, quantas pessoas estão morrendo por falta de assistência. E já na Finlândia, é um país em que já conseguiu desenvolver tanto a parte da educação, as pessoas são mais civilizadas, mais educadas, elas são mais conscientes dos seus direitos, dos seus deveres também. Então, nós temos fases do progresso. Mesmo no planeta, mesmo no mundo, nós podemos estar em estágios diferentes. Isso vai depender das nossas condições. Quanto mais nós resgatarmos, conseguimos desenvolver, melhorar, crescer, tanto moralmente, intelectualmente, espiritualmente, nós vamos mudando de fase, até mesmo dentro do mesmo mundo, do mesmo planeta. Então, o mundo, quando se alcança um grau de adiantamento, como no caso da Terra, vai chegar um momento em que a Terra vai deixar de ser um planeta de prova e expiação. Vai ser um mundo de regeneração. Então, não só os habitantes, mas o próprio planeta sofrerá essa transformação. Então, nós vamos passar, né, para um lugar melhor, mais adiantado. E nele só vão estar os habitantes que estiverem capacitados para viver nele. Porque se ele não tiver as condições mínimas para habitar esse planeta de regeneração, ele vai ter que ir para um outro menos adiantado. Até ele conseguir desenvolver, crescer e poder ter a oportunidade de voltar para cá. Porque qual é o nosso objetivo? Chegar ao mundo onde vivem os espíritos puros. E para isso, a gente não pode atrasar. Às vezes a gente pensa assim, essa encarnação já não dá mais não, já perdi, não tem mais condições. Tem sim, depende de nós. A cada segundo, para cada erro nosso, nós podemos corrigir com boas ações. Só de voltarmos os nossos pensamentos para coisas boas e dizer todos os dias ao levantar, eu posso ser melhor do que eu fui ontem, eu quero ser melhor, e pedir força, porque não basta simplesmente dizer com a boca, é necessário ter também no coração essa vontade, que os bons espíritos, eles vão estar sempre nos ajudando. Então é importante a gente lembrar que nós estamos num mundo, né, num planeta de prova e transformação, prova e expiação. E nós estamos no processo de transformação. Então a nossa casa, ela é transitória. O nosso estágio precisa ser modificado. E se eu faço a escolha de não querer aprender,
começar a não resgatar os nossos débitos, né? Achar que eu estou aqui para um mundo de felicidade, só prazer, e muitas das vezes me revoltar com aquilo que acontece, com os desafios impostos, achar que eu estou sendo injustiçado, que eu mereço coisa melhor, qual vai ser a consequência? A aflição e o sofrimento. Eu vou desencarnar carregada de erros e culpas. E aí eu vou ter que voltar no processo tudo novamente. Vou ser reprovada nessas provas e vou ter que começar tudo novamente. Ou eu posso fazer a escolha, aprender com o sofrimento, entender que cada desafio, quando eu olho para trás e vejo aquele momento difícil, aquele momento de desequilíbrio, e que eu achava que eu não iria conseguir, e que hoje eu percebo que já ficou para o passado, e que o ensinamento, aquilo que eu fiz de errado, eu não vou errar mais, né? Por falta de sintonia, porque se eu tivesse equilibrado, sintonizado, eu teria vencido com mais facilidade, porque às vezes a resposta vem. Nós pedimos, nós oramos e muitas das vezes nós não ouvimos a resposta, porque as nossas condições vibratórias não deixam essa resposta chegar. Então, cada desafio eu preciso receber, né, com resignação, ser humilde, saber pedir no momento de desespero, pedir a proteção, o amparo, ser resiliente, achar que aquela aprovação realmente é necessária para o meu crescimento, que eu posso vencer e assim conseguir vencer os meus débitos. Se eu conseguir pagar, resgatar os meus débitos, quem sabe até conseguir alguns créditos a mais. E assim eu vou estar livre para seguir em frente e progredir em todos os aspectos e conseguir galgar um mundo melhor, né? Um mundo de sair do mundo de prova e expiação para um mundo regenerado. Então, esse ano que se inicia, nós sabemos, nós fazemos tantas promessas, nós queremos que tudo seja melhor, mas nós não podemos esquecer, não é só pedir, a gente precisa agir, a gente precisa buscar. E nessa mensagem de Emmanuel, do livro Vida e Caminho, retrata bem. Então vamos ouvi-la com muita atenção e que nós possamos repeti-la durante o ano inteiro. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Ano novo é também a renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então vamos guardar bem essas palavrinhas, renovar. Não deixa para ser só no ano novo, que todos os dias nós possamos renovar, criar, melhorar, entrar em sintonias boas e ter boas inspirações, mas também buscar aprender aquilo que eu tenho dificuldade para aceitar, aqueles sentimentos que eu ainda preciso modificar, é através do estudo, é através da aprendizagem, é através da paciência, é através da tolerância que eu devo aprender. Trabalhar não só intelectualmente, mas em todos os aspectos. Trabalhar para que eu possa me sustentar materialmente, mas trabalhar também para que espiritualmente eu possa crescer, melhorar e ajudar todos que estão à minha volta. Porque quando eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para coisas ruins. Eu só penso no bem do próximo, no meu bem e no bem da coletividade. E sempre estar atenta de poder servir. Servir no seu lar, servir no seu trabalho, servir no lazer, servir sempre. Porque Jesus espera que nós possamos sempre estar atento ao serviço. Ele é diário, mas é necessário
ter vontade e ter sempre Jesus no coração. Que esse ano seja um ano maravilhoso, de muita paz. Obrigada.